Olá, galerinha do primeiro ano, que o professor Claudio Henrique mais uma vez para a gente trabalhar mais um tema de história, né? Vamos lá, quem é o aluno que adivinha do que nós vamos falar, né? Nós temos a imagem que fala por si só, nós temos aqui uma fogueira, né? Da Inquisição, nós temos o Papa, né? Nós temos uma igreja medieval e nós temos a imagem aqui entre o anjo e o diabo. Ou seja, são símbolos, imagem que falam do trabalho do cristianismo, da Igreja Católica no mundo medieval. Parabéns para quem falou a Igreja na Idade Média. Aqui embaixo nós temos a imagem, né, das cruzadas, que foi uma guerra empleitada pela Igreja Católica. Então vamos lá. Falar da Igreja Católica dentro do período medieval é falar de igreja, de religião e de cultura, né? Porque quem deteve todo o conhecimento e quem expandiu a cultura na época medieval foi a própria igreja, né? Então vamos falar de igreja, religião e ao mesmo tempo de cultura voltada para o trabalho da Igreja Católica. A, a, a igreja medieval, a gente pode pontuar as seguintes questões. Na Idade Média, a Igreja Católica ela dominava o cenário religioso, ou seja, todo o campo religioso era voltado para a questão católica, ou seja, quem predominava naquela época dentro do campo religioso era a instituição Igreja Católica. Ela era a detentora do poder espiritual, a igreja ela influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média, ou seja, como os cristãos, como as pessoas deveriam se comportar. A igreja também ela tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade e até mesmo servos trabalhando. Ou seja, como uma grande instituição poderosa, ela acumulou riquezas, né? E terra era sinônimo de riqueza. Nas terras tinham os camponeses e ela detinha grande número de servos, né? Os monges, né? Eles viviam em mosteiros, né? E eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade, né? Então eles iam para um local mais afastado, né? Em construções onde denominavam esses prédios de mosteiro e ficavam fazendo todo o trabalho espiritual. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros, né? E a Bíblia, e eram os monges copistas, ou seja, o filme O Nome da Rosa, ele trabalha muito bem esse trabalho do mosteiro, né? Onde os monges desenvolviam todo o trabalho espiritual e o trabalho do monge copista, de reproduzir os livros da igreja, ou a própria Bíblia. O Nome da Rosa é uma grande referência para isso, por sinal muito bom. A igreja ela tinha uma organização, e a organização do clero, nós vamos falar primeiro dessa organização clerical, né? O clero, nós vamos chamar o clero regular, que era formado pelos sacerdotes, os monges ou freiras, né? Que viviam isolados nos mosteiros ou conventos, obedecendo a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes podemos citar os beneditinos, dos franciscanos, né? Dominicanos e carmelitas. O filme Nome da Rosa mostra isso, né? Os beneditinos, os franciscanos, no qual o ator principal faz parte dos franciscanos, dedicavam seu tempo à vida religiosa e à realização de atividades agrícolas, por pastoris, no caso, artesanais e trabalhos intelectuais. Já o clero secular era formado por sacerdotes que viviam fora dos mosteiros, né? Para controlá-lo, foi criada uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa e que até hoje é a mesma
né? Vejamos, Papa, o cargo mais alto da hierarquia, considerado bispo de Roma, sucessor de Pedro, o arcebispo responsável pela província eclesiástica, agrupamento de dioceses, e o bispo responsável pela diocese e várias paróquias. Já o pároco, o padre responsável pela paróquia. O clero, né, uma renovação da igreja do século X ao XI, a criação de ordens militares, né? Ordem dos Templários. Quem nunca viu falar nos Templários, né? A ordem foi fundada por Hugo de Payens em 1119. O objetivo era defender a Terra Santa dos ataques dos muçulmanos, né? Terra Santa, Jerusalém, né? Belém, Nazaré. A Ordem dos Hospitalários, né? Fundada em 1880 em Jerusalém, era constituída exclusivamente por elementos da nobreza. A Igreja Medieval, características gerais, né? A maior proprietária de terra da Europa, né? A doação de Constantino, documento falso, né? Ou seja, quando eu digo que é a maior proprietária, né? Nós estamos se referindo porque ela detinha muitas terras, né? Por isso que até pouco tempo ela era a instituição mais poderosa financeiramente, poder ter muitos bens, possuía poder temporal, né? Espiritual, ou seja, era a detentora de todo o poder, tanto mundano quanto espiritual. Monopolizava a cultura medieval, ou seja, toda a cultura da Idade Média, que durou e permeou 1000 anos, ela foi controlada pela Igreja Católica. Aqui nós temos imagem dos franciscanos, né? Uma imagem medieval. Nós vamos fazer uma observada nessa legenda aqui, onde estava distribuída toda a estrutura, né? Dentro do feudo, onde as igrejas, a cada feudo havia uma igreja. Nós temos aqui a letra A, que simboliza a zenha, né? A B, forja, o C, cozinha e refeitório. Nós temos o D, o claustro, o E, igreja, o F, biblioteca, o G, dormitório e sala do capítulo, né? H, padaria, I, hospedaria e J, pombal. A abadia cisterciense de Fontenay, na França, né? Então aqui é um exemplo na França. São Bento de Núzia, né? Detalhes de um afresco, ou seja, uma pintura de grande importância da época medieval. Aqui o papado, né? Aqui o mosteiro de Alcobaça, né? Um dos mosteiros mais requisitados. Aqui nós temos toda a estrutura de um mapa de um mosteiro, né? A igreja, a sacristia medieval, a sala do capítulo, né? O parlatório, a escada de acesso ao dormitório, a sala dos monges, igreja nova, refeitório, lavabo, o claustro de Diniz, claustro de Afonso VI, sala das conclusões, sala dos reis, ala sul, panteão real, capela Senhor Passos, sacristia, capela Senhora do Desterro, claustro do Cardeal, claustro do Rachadoiro, biblioteca. Que o monge copista, né, muito praticado dentro da Idade Média, o ato de copiar, né, os livros. Heresias, né? Quem nunca viu falar da Idade Média e heresias, né? Quem é o herege? O que é heresia? Quem pratica, né? Vamos lá. Heresias. A. Arianismo navega a natureza divina de Cristo. Ário, né? Monofismo. Cristo só possui a natureza divina. Eutiques. Pelagianismo. Navega a existência do pecado original. Valdenses. Albigenes. Para eles, os ensinamentos da Bíblia eram a única autoridade. Nicolaitas. Degradação dos costumes.
que é um momento de uma fogueira, né? Não sei, em chamas. Inquisição. O que era a prática da Inquisição, né? 1231. Vamos lá. A causa combater as heresias. Ou seja, quem é que para a Inquisição? O tribunal, né? A Inquisição é um tribunal, né? Os hereges, aqueles que iam de encontro aos princípios da igreja, que não concordavam e não seguiam os ensinamentos da igreja, que tinha prática diferenciada, é considerados hereges, né? Os de crença de suspeição, que tinham um comportamento inadequado para aquele período, né? A origem, o Papa Gregório IX, ele criou em 1231 os tribunais da Inquisição. Ou seja, a Inquisição não passa de ser um tribunal. Os juízes é a própria igreja, né? A pessoa do Papa, dos bispos, dos cardeais, ser funções. Qual era a função da Inquisição? Né? Defender a doutrina católica. Então ela foi criada a Inquisição para proteger a Igreja Católica. Não deixa de ser um mecanismo de dominação. Punir os hereges. Né? Reinos cristãos que adotaram a Inquisição. A Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha. Né? O que foi as cruzadas, né? Foi em 1096 a 1220, né? Olha aí, o Papa Urbano II, em 1095, a definição expedições de caráter religioso, militar, econômico que se formaram na Europa contra os heréticos e os muçulmanos. Ou seja, nessa batalha, os católicos, né, eles buscavam tinham é uma guerra de caráter religioso, mas com fundos militares, com objetivo econômico, né, contra os muçulmanos e os heréticos, né, as causas, motivação religiosa, conquistar os lugares sagrados do cristianismo, como a terra Belém, Jerusalém, Nazaré, né, o espírito guerreiro dos nobres feudais, conquistar cidades comerciais dominadas pelo muçulmano, explosão demográfica europeia. Então a finalidade era de lucrar mesmo. Aqui nós temos imagens de organização de uma cruzada no século XII, na França. Os denominados pobres cavaleiros de Cristo se instalaram numa parte do palácio que foi cedida por Balduino, um local que outrora foi o Templo de Salomão, por isso ficar conhecidos como Cavaleiros do Templo ou Cavaleiro Templários, né? Que para quem já ouviu falar, para saber a origem, né? Os Cavaleiros do Templo ou os Cavaleiros Templários, eles se reuniram, né, num local onde no passado foi o Templo de Salomão, segundo os relatos baseados bíblicos. Apenas em 1127, no Concílio de Trelles, o Papa Honório II ortogou a condição de ordem, concedendo um hábito branco, né, com uma cruz vermelha no peito. O símbolo era um cavalo montado por 2 soldados, numa alusão à pobreza. Nós estamos falando do símbolo aqui das cruzadas. Nós temos aqui acima os exemplos aqui na imagem. Que são momentos de cavaleiros indo para campo de guerra. Né? Consequências das cruzadas, né? Empobrecimento dos senhores feudais, que investiram muito, fortalecimento do poder real, desenvolvimento do comércio entre Ocidente e Oriente, desenvolvimento intelectual e cultural promovido pelo contrato com os povos do Oriente, né? Reabertura do mar Mediterrâneo. Então, são as consequências, né? Aqui nós temos a imagem do mar Mediterrâneo, que separa a parte da África, Europa e a Ásia, né? O mar. Questão das investiduras, né? Disputa entre o papado e alguns imperadores do Sacro Império Romano Germânico pelo direito de investir sobre os bispos na chefia dos dioceses.
medidas reformistas do Papa Gregório VII, investiu o celibato clerical, coordenação dos padres praticantes da simonia, expulsão dos bispos indignos, a proibição dos leigos intervirem nas questões religiosas, e a Concordata de Worms determinava que o Papa faria a investidura espiritual e o imperador faria a investidura temporal, reconheceu a Igreja como instituição independente e chefiada pelo Papa. O sétimo ponto aqui a gente vai falar das causas do declínio da Igreja Católica, né? Declínio e queda. O próprio nome já dá esse sentido. O grande cisma do Ocidente em 1348 a 1429, Roma, Avião, as ideias que considerava a autoridade civil, independente da eclesiástica, as discórdias internas da Igreja, o desvio dos papas da sua missão espiritual. Então, o que levou o declínio à queda da Igreja Católica, por volta de 1429, né, século XV, foi as próprias questões da discordância internamente da própria Igreja, né? E o trabalho e o desvio de alguns papas. O ponto oitavo, nós vamos falar da importância da Igreja medieval, né? Suavização dos costumes, desenvolvimento da educação, fundação de escolas, cristianização dos bárbaros, né? Combate à prepotência dos tiranos. Tudo isso foi importante e foi desencadeado pela Igreja na Idade Média. Como eu falei, falar da Igreja Católica na Idade Média também tem que se falar de cultura, né? Então, até porque ela foi a detentora do conhecimento e a cultura é toda com a base na origem católica. A educação era para poucos, né? Pois só os filhos dos nobres estudavam em igreja católica, influenciava diversos aspectos da transformação da cultura. No final do século XII, começaram a surgir as primeiras universidades. Eram corporações, quase sempre ligadas à igreja, que reuniam mestres e estudantes para o estudo de determinadas áreas do conhecimento. Uma universidade completa tinha faculdade nas áreas de teologia, filosofia, artes, ciências e letras, direito e medicina. Principais universidades: Salerno, Paris, Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanca, Nápoles, Roma e Coimbra. Estilos arquitetônicos. Falar de arte, nós temos que falar do estilo arquitetônico. Por sinal, até hoje, nós sofremos ainda influência desse período, né? Na arte arquitetônica, nós vamos ter o românico, cuidado, não é romântico, românico. O românico, ele floresceu entre os séculos XI e XIII, traços simples, grossos, pilares, tetos e arcos em abóbada, janelas estreitas e muros reforçados. Principais obras: igrejas, São Miguel, Lucca, né? E a Catedral de Notre-Dame, na França. O estilo gótico, né? Ele se desenvolveu entre os séculos XII e XVI, predominou na França, Inglaterra e Alemanha, distingue-se do romântico, românico, no sentido de que, por sua leveza, elegância e traços verticais, janelas ornamentadas com vitrais, né, coloridos, permitindo boa iluminação interior, paredes finas e altas com angulosas abóbadas e apoiadas em longos pilares. Destaca catedrais de Chartres, Reims e Paris. Na pintura, a arte na pintura ela foi denominada por temas religiosos, concentrando-se na representação humanizada de santos, né, e divindades. A pintura dos murais, vitrais e miniaturas adquiriu grande importância. Pintores do período como Giotto e Cimabue. Na música sacra, destacou-se o Papa Gregório Magno, em 540 a 640, que introduziu o canto gregoriano, caracterizado
por uma melodia simples e suave, cantada uníssono, né? Uníssono, por várias vozes. Outro nome de destaque foi o nome do monge beneditino Guido de Arezzo, de 990 a 1050, que batizou as 7 notas musicais, aproveitando para isso as sílabas iniciais dos versos de um hino de São João Batista. A música popular. Na música popular, destacaram-se as canções dos travadores e menestréis, inspiradas em temas românticos, né, e nos feitos heróicos dos cavaleiros. Surgida na França por volta do século XI, a canção travadoresca espalhou-se pelos reinos europeus atuais, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, entre outros. Travador, nome que se dá ou que se dava aos compositores e poetas românticos que criavam obras de caráter popular. Menestrel, cantor ambulante que acompanhava o trovado. Já a literatura, a poesia medieval, ela procurou enaltecer os valores e a virtude do cavaleiro. Justiça, amor, prudência, né? Coração valente, um exemplo, né? Recortesia, na poesia épica, exaltava-se a ação corajosa dos cavaleiros em prol da cristandade. Na poesia lírica, exaltava-se o amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas. Entre os grandes nomes da literatura medieval destacava-se Dante, né? Autor da Divina Comédia. A ciência. Na Idade Média, a ciência e a filosofia ainda estavam muito ligadas a diversas obras traduzidas do árabe, né, e do grego. Influenciaram os estudos da matemática, da astronomia, da biologia e da medicina. Houve também um aperfeiçoamento da arte da navegação com a utilização da bússola, né? Um dos grandes nomes da ciência medieval foi o nome de monge franciscano Roger Bacon, né? Introduziu a observação da natureza e a experimentação como os métodos básicos do conhecimento científico. Na filosofia nós temos destacaram-se os pensadores Santo Agostinho, século IV, e Santo Tomás de Aquino, século XIII, que tinham como interesse principal harmonizar a fé cristã com a razão, né? Ou seja, usar a razão para justificar a fé. Santo Agostinho foi o representante de uma corrente filosófica chamada patrística, né? E Santo Tomás de Aquino reconstruiu, dentro da ótica cristã, boa parte da teoria de Aristóteles. Cultura popular. O cristianismo fundamentou uma série de elementos culturais que marcaram as sociedades europeias na Idade Média. Os costumes, as normas éticas, a produção literária, o ideal das figuras heróicas, né? A criação artística, música, pintura, escultura, arquitetura e etc., além da cultura oficial promovida em grande parte pelas autoridades da igreja e pelos governos feudais. Havia também muitas criações populares. Enquanto a cultura oficial era austera e consagrava a divisão social dominante, a cultura popular era impregnada de humor. A cultura popular manifestava-se por meio dos festejos carnavalescos, das encenações teatrais burlescas, cômicas, sátíricas, dos gracejos, dos bufões e bobos, das paródias que recriavam trecho da Bíblia, Evangelho, Salmo, etc., das orações e hinos religiosos, das lendas clássicas. Nessa atividade, as pessoas representavam seu mundo e promoviam o riso, divertindo o público e criticando os costumes. Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, né? Nós temos a História Geral, a Raimundo Campos, História e Vida Integrada, Nelson Piletti, Claudino Piletti, História Global, Gilberto Coutrin, Nova História Integrada, João Paulo Mesquita. Sugestões de filmes, As Bruxas de Salem e O Nome da Rosa. Um abraço e até a próxima.